Olá você, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. O Ciência e Pesquisa é um programa semanal, que é uma parceria da Unisul TV com a GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul, e com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje UNA da Construção, Produção e Agroindústria. Bom, obrigado a você que nos recebe em seus lares. O meu nome é Gilson Rocha, e a você de toda a nossa região, de Laguna, de Imbituba, Jaguaruna, Tubarão, fundamentalmente, que nos recebe em seus lares, como eu disse. Muito obrigado por nos oportunizar esta presença. Bom, o Ciência e Pesquisa traz sempre pessoas especiais para conversar. Pessoas que, por sua história, por sua formação, por sua percepção de mundo, conseguem enxergar o mundo na sua dinamicidade, no seu processo, no seu movimento, nessa maravilha que é o mundo de hoje. E hoje, nosso convidado especial, professor Dalmo Gomes de Carvalho, professor mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em matemática, coordenador do curso de matemática da nossa universidade e também graduado em matemática. Professor Dalmo, é um prazer tê-lo conosco no Ciência e Pesquisa. Gilson, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, conversar com você, claro, que é uma pessoa que conhece muito de educação, tá? Tem um carisma muito da comunidade, eu acho que isso é interessante, trabalha a pesquisa, a ciência, tá? Visando o humano, e isso é muito interessante. É bom isso, né, professor Dalmo? Super interessante, eu acho que é por aí, claro, o caminho é assim. Então, meu muito obrigado. Tá bom, professor. E a matemática, professor Dalmo? As pessoas que nos assistem, você que está hoje nos vendo, né, eu faço uma pergunta: o que você sabe de matemática? Você adora matemática? Não. Você odeia matemática? Então nós vamos conversar hoje com o professor Dalmo. Qual é a importância da matemática para o ser humano, para a pessoa humana, para as pessoas que nos assistem hoje, nossos colegas professores, alunos, enfim, as pessoas da comunidade, os empresários? Qual é a importância da matemática no nosso dia a dia, professor Dalmo? Justo, falar de matemática, assim, a importância dela. Hoje você pega um celular, todo mundo tem um celular. Exato. Difícil quem não tem. Exato. Aquilo ali é um amontoado de números, de lógica. Então a matemática hoje ela está presente em tudo. Se você vai numa padaria comprar um pão, você está fazendo contas. Pois você está operando. E até, professor Dalmo, não é uma coisa tão complexa como nós pensávamos que era, né, professor? Assim, complexa de não se entender. Claro que tem os níveis, né? Mas não é tão difícil assim de você conseguir entender. O que tem tornado a matemática difícil é o algebrismo. Tá? Que muitas vezes é necessário, mas como tu disse, dependendo do nível. Claro. Mas você operar, como a gente opera, fazendo a administração domiciliar, difícil? Pois não é, professor. O que é difícil é aquele algebrismo. E aí quando você faz, por ensino principalmente, quando você fica muito no algebrismo, e ela começa a se tornar difícil, complicada, tem a rejeição do aluno. É muito instrumental, né, professor? Ela é muito instrumental e não precisa. Claro. Não precisa, bastava um pouco mais como ferramenta para o dia a dia, pois é. Um contexto. Eu sou obrigado a te interromper, professor, porque tu falaste na dona de casa, e eu acho isso muito interessante, as pessoas que nos assistem semanalmente, né? Ela precisa de matemática para quê? Mas tu acabaste resumindo, né? Matemática é praticamente tudo em casa, né, professor? Tudo que você faz tem matemática, Justo. Se tu acordar de manhã, você olhar a hora, você já olha para número. Já olha para números, é verdade. Você vai pegar o ônibus, você vai fazer conta. Quanto é que eu tenho no bolso? Você já vai fazer conta. Tá? Num nível mais inferior, sim. Mas você está fazendo conta também. Então você tem essa habilidade. O que você precisa fazer o quê? É desenvolver. Só que muitas vezes a gente quer que o aluno desenvolva o que a gente levou às vezes 5 anos para aprender, ou mais, né, professor? Ou mais, e queremos que ele aprenda numa aula. Exatamente isso. Então tem que medir tudo isso, e eu acho que é por aí. Eu fico pensando, professor Dalmo, assim, um pai de família, ele tem um orçamento, porque ele tem um salário. Ou mais de um salário, não tem problema nenhum se você tem mais de um salário, mas tem um salário. E ele tem que dar conta de fechar as contas do final do mês. Então ele vai ter que usar matemática, né, professor? Justo, sem matemática ele não faz nada. Pois é. Ele não daria conta do salário dele. O salário dele é aquele que controla o seu orçamento, ele controla fazendo o quê? Muitas contas.
Muitas contas. Então, ele faz diariamente, ele usa essa matemática. E aí, quando vai para a escola não aproveita tudo isso, ou não aproveita na quantidade desejada. Olha que interessante a tua fala. Aí, quando ele vai para a escola, ele recebe aquele impacto. E aí, muita gente, professor Dalmo, tem medo de matemática, tem ódio de matemática, né? E aí tu me desse uma luz, né? De repente é isso mesmo. Eu saí de casa mexendo com números. Chega na escola, não me falam disso. O pipoqueiro, ele vende a pipoca dele, faz as contas dele, no final ele fecha o expediente dele, sabendo quanto ele tem no bolso, quantas pipocas ele vendeu, o que ele precisa para amanhã. Tudo isso ele faz, no entanto vai para a escola e não consegue aprender. Por quê? Porque às vezes ele não vê sentido naquilo que está aprendendo. Por quê? Porque se fica muito no algebrismo. Olha que interessante isso, né? Então, mas o que é esse algebrismo? É resquício de uma época da matemática moderna, né? Exatamente. Se esqueceu a trigonometria, se esqueceu a geometria e ficou só na álgebra. E até para lembrar você que nos assiste, que quando o Dalmo fala em algebrismo, é quando você trabalha com álgebra, com números, né? Conta de multiplicar, de dividir, de somar, as equações de primeiro e de segundo grau, isso é algebrismo. E muita letra, né, Gilson? E muita letra. Muito né? X. Muito X. As incógnitas das equações. Então tá, vamos falar sobre isso daqui a pouco mais também, professor, e sobre aquela coisa do medo que as pessoas, algumas de nós, temos em matemática, porque durante todo o tempo de escolaridade, eu particularmente, que tenho meus 50 e tantos anos, fui fruto da matemática moderna, e aí tinha momentos que nos assustavam. Então eu quero saber se tu aceitas o meu desafio de ir no bloco seguinte falando sobre isso. Tranquilo, pode ser? Pode ser. Estamos conversando com uma honra indescritível com o professor, mestre Dalmo Gomes de Carvalho, licenciado em matemática, mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do curso de matemática da nossa universidade. Enquanto você assiste aí os nossos apoiadores culturais, sem mexer no controle remoto, combinado? 3 minutos, nós já voltamos.